Copa do Mundo. Aí turistas de várias partes do mundo colorem as ruas da cidade, né, onde são realizados os jogos. Em meio à alegria em torcer pela seleção do coração, os turistas do Mundial devem ficar atentos com seus documentos pessoais. E para evitar dor de cabeça, é recomendado a todo turista que viaje com uma cópia de identidade autenticada, pois caso ocorra extravio ou perda da documentação, isso facilitará a identificação junto às empresas transportadoras. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com a advogada Luciana Ateniense. Bom dia, querida. Carol. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente já está conversando aqui há muito tempo. Trocando figurinhas, já estou né? chamando ela de Lu. Que coisa boa. Professora na PUC, né, na Luciana? PUC, quase 13 anos, aí uma alegria. Formei na PUC como você, né? Pois é. E aí eu especializei na área de Direito do Consumo, depois fui para o Turismo e estamos aí nessa área. Pois é, você também é colunista. Fala pra gente tudo aí que você faz nessa área, porque é muita coisa. É, isso é bom, né? Quando a gente gosta das coisas, parece que vai puxando, né? É verdade. E eu falo que eu nunca tive pretensão, assim, de nada, de falar, olha, eu vou ser isso, isso, isso. Não, as coisas foram acontecendo, assim, de forma tranquila. Primeiro, formei na PUC e aí fui fazer um doutorado na Espanha, voltei, convalidei no mestrado e comecei no mestrado, era um tema sobre a responsabilidade jurídica das agências de viagem. Certo. Porque eu falei, vou trabalhar com coisa nova, diferente. Naquela época, em 2000, não tinha nada de turismo com responsabilidade. Você gosta de desafio, né? Desafio, coisa diferente, né? E aí, dava aula de Direito do Consumidor na PUC, que era uma matéria optativa, depois fiz um livro chamado Responsabilidade Jurídica das Agências de Viagem, pela editora Del Rey. Depois, eu observava que o turista, ou mesmo o turismólogo, aquele que forma em turismo, ele precisava saber o beabá. Então, eu fiz um livro, um pocket, né, um livro pequenininho de perguntas e respostas, chamado Viajando Direito. Naquela época, eu fiz um site, Viajando Direito. E o Viajando Direito, eu sempre brinco que é viajar com responsabilidade. Porque viajar é muito bom, mas a gente tem que ter ciência dos seus direitos e deveres, né? Certo, Para a viagem ser aquilo que nós almejamos. E aí, no ano passado, teve a Copa das Confederações, eu fiz um guia para a Copa das Confederações. E esse ano... A gente vai estar mostrando aqui. Isso. Aí, esse ano, eu senti necessidade de fazer um guia amplo. Um guia chamado Hot Site. Eu fiz com 3 idiomas, né? Lógico, o português, o inglês e o espanhol. Que mostra para o turista... Eu tenho o site, o Viajando Direito, e dentro do site nós temos esse guia. E ele mostra as dúvidas, as precauções que o turista tem que ter, não só o turista brasileiro, como o turista internacional, para poder usufruir as belezas, os encantos da nossa cidade da melhor maneira possível. E ele está em 3 línguas, né? Você Isso só mesmo. clicar, tá? Isso, aí você clica, aí vamos, né? A gente pode ver o inglês, em português, inglês e espanhol, ele também está no site do governo, tá no portal UAI também está. Esse site meu, ele tem hoje, né, um site de iniciativa própria, sem ser a Copa, eu tenho mais ou menos 20 mil acessos por mês. Legal. Muito bom. E aí vai desenvolvendo, porque hoje o turismo, ele abrange, assim, várias situações diferentes. Certo. Até porque hoje a facilidade para você viajar é muito grande, você pode dividir de muitas vezes. E normalmente sempre o pessoal quer passear, né? Quer descansar nas férias. Então, aumentou, não aumentou, Luciana? Aumentou. Eu falo que assim, Carol, aumentou a demanda, a facilidade de acesso e nessa mesma proporção aumentou o número, a insatisfação do consumidor. Porque o que eu observo? Que o turista ele não quer reclamar, ele quer viajar. Mas quando ele não consegue resolver no lugar onde ele está ou quando ele retorna, ele busca uma companhia aérea, um hotel, uma agência de viagem para ele resolver. Quando não resolve, que ele fala, eu vou entrar na justiça. Então ele entra, é o último acesso, é a última parte, é a cidadania. E eu vejo lá, eu sou advogada, eu vejo que ele fala o seguinte, quando chega para propor uma ação, ele fala, Luciana, já aconteceu atraso, eu não reclamei, já teve extravio, eu não reclamei, agora eu vou. Eu quero reclamar, eu quero exercer a minha cidadania porque eles não estão me respeitando. Então, hoje eu observo que há uma consciência do turista que ele pode reclamar e que ele está amparado pela legislação em relação aos seus direitos. Certo. Tem alguns casos, eu vou estar te perguntando, aí vou lembrando e você vai estar trazendo mais. A gente estava conversando aqui, está acontecendo muito
furto de milhas? Como é que é isso? Isso daí isso aí é um caso atípico, que é a primeira vez que teve, eu falei, ué, acontece? Porque a gente acha que não. Vamos pensar nas milhas, nessas pontuações que essas empresas fazem, elas buscam cativar o consumo, né? O consumidor. Isso. Às vezes o consumidor, ele muda o seu hábito para fidelizar aquela companhia. Eu compro tudo no cartão de crédito. É mesmo? Para poder ter pontos. Isso, e muitos fazem a mesma coisa. Às vezes valores baixos. Mas você quer fidelizar, você quer viajar. Isso. Então, o consumidor, ele sempre está ciente dessa pontuação e, de repente, ele observa que desaparece. Ou é hack, o que for. Então, e desaparece muito, viu? E agora, esses pontos, eles aparecem muito, Lu. Por exemplo, porque a pontuação fica ali no cartão e depois você transfere ou para uma empresa aérea ou para outra. Ela desaparece na empresa aérea, né? Na empresa aérea. E às vezes a empresa aérea fala, não é a minha empresa aérea, é um outro site vinculado. Independente se é da própria empresa aérea ou de um site da empresa aérea, a empresa aérea, ela responde. Porque no momento em que o consumidor inseriu as milhas, deixou as milhas guardadas lá, a empresa tinha que ter responsabilidade. Se for um hacker ou não, pouco importa. Ela tem que ressarcir o consumidor. E aí ele procura você, a empresa é a responsável, então? A empresa é responsável, a empresa é. Por isso que é interessante, quando você tiver os extratos, imprima os valores, né? Eu sempre gosto de falar que é bom a gente formalizar pela internet, a gente deixa as coisas mais de uma forma informal, não se documenta, né? Certo. De uma maneira adequada. Então, se documenta para você ter alguma prova, mesmo sabendo que o Código de Defesa do Consumidor fala da inversão do ônus da prova, e isso facilita você pleitear os seus direitos. Explica então o que é a inversão do ônus da prova, porque às vezes a pessoa ouviu falar, isso é palavrão? Ai, meu Deus, me desculpa. Não, sabe por quê? É o consumidor, ele não tem conhecimento técnico. Ele não sabe o que aconteceu que as milhas desapareceram. Então, cabe à empresa responder por que as milhas não sumiram. Chama inversão do ônus da prova. Quem vai ter que provar não é o consumidor, mas sim a própria empresa aérea. Só lembrando aqui, gente, você pode ligar, pode fazer pergunta ao vivo agora aqui com a doutora Luciana. Aproveita a oportunidade, 3253-3320, 3253-3320. Você pode, às vezes você foi lesado em alguma situação, aproveita aí e pergunta para ela. Queria perguntar, caso de malas extraviadas, quando eles abrem a sua mala e você só percebe em casa, o que a gente faz? Vamos lá, eu posso começar um pouquinho antes? Claro. Olha, nós temos dois tipos de extravio. Certo. Nós temos o extravio definitivo e o extravio temporário. E temos também o furto dos objetos. Extravio definitivo. Viajei para Salvador ou retornei de Paris. Minha mala desapareceu. A empresa não achou. Então, isso é extravio definitivo. Neste caso, a empresa ela tem que ressarcir o consumidor. Quando você está no lugar de destino, onde você vai viajar, a empresa seria interessante que pudesse te dar algum amparo material daquele momento que você está sem a mala. Mas, na prática, a empresa não entrega nada, não dá nenhum auxílio. Então, neste caso, como sua mala desapareceu, primeira coisa, em relação ao extravio, formalize junto à empresa. Tem um documento próprio chamado RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Você tem que preencher esse documento. Certo. A empresa fala, né, que tem 21 dias transporte internacional para localizar a mala e 30 dias para o transporte nacional. Agora, vamos ser sinceros. Quem é que viaja 30 dias ou 21 dias? Isso é muito difícil. A gente viaja 10 dias, uma semana. Vamos ser práticos. Então, neste caso, a empresa ela tem que te dar um ressarcimento moral, pela frustração, pela fadiga e o material. O material há um conflito aí nas decisões judiciais. Alguns juízes falam, você tem direito ao valor dos objetos. Outros falam, não, você tem que mostrar notas fiscais. Então, há uma divergência. E nós temos também um extravio temporário. A mala foi extraviada, você tem que fazer aquele registro, o RIB, aí a mala chegou no destino 3 dias depois. Ou então chegou na sua mala, depois daquela sua viagem. Certo. Aí fala, não, eu devolvi a mala. Mas espera aí, no momento que eu fiquei sem a mala, eu tive algumas despesas.
aquelas despesas, Carol, de necessidades básicas, produtos de higiene pessoal, você teve que comprar, algumas roupas. Então, neste caso, as empresas têm que repor, ressarcir esse dinheiro, devolver esse prejuízo e não deixar também dos danos morais. Muitas empresas alegam que não, eu devolvi, tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. Eu comprei aqueles objetos por necessidade, não foi por opção. Então, você tem direito à restituição. Tem um outro caso, que você recebe a mala. Infelizmente, às vezes acontece assim, a mala extraviou, devolveram na sua casa. Quando você abriu, aqueles objetos caros que você comprou, desapareceram. E é interessante que no primeiro momento a pessoa acha que esqueceu, né? Mas ela esqueceu o tênis, ela esqueceu a máquina, ela esqueceu o casaco de couro, ela esqueceu os produtos caros. Ela observou que ela foi furtada, né? Ela foi furtada. E o mais impressionante é que muitas vezes no cadeado não tem sinais de violação. E aí ela liga para a companhia aérea e fala, olha, vocês devolveram a mala com os objetos faltando. O que a empresa aérea costuma falar? Não, você tinha que ter feito reclamação no aeroporto. Mas como no aeroporto? Vocês que entregaram na minha casa? Isso, estava extraviada, a mala chegou agora. Não, você tinha que ter falado com a empresa, e muitas vezes é uma empresa terceirizada certo. Que devolve. Então, neste caso, evite só reclamar por telefone, formalize por e-mail, mande uma carta demonstrando essa satisfação. E aí começa o ressarcimento. Você tem um ressarcimento por dano das notas fiscais, às vezes pelo cartão de crédito. Você não tem nota fiscal, mas você tem no cartão de crédito mostrando aquela compra, né? Na veracidade, na boa-fé do consumidor e os danos morais. Doutora Luciana, nosso tempo. Acabou. Ah, que pena. Mas aqui, deixa o site novamente para o pessoal entrar, porque eu aqui estava cheia de perguntas para fazer. Então imagino que quem está assistindo também. Vamos lá. Nós temos o site, é o viajanodireito.com.br e tem do guia, que é o viajanodireito.com.br/turista BH. Pois é, obrigada. Nada, tudo de bom. De tudo um pouco está com as portas abertas para a senhora voltar e falar mais. Volto com o maior prazer. Tá?